Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, eu insisto em dizer, o ambiente não faz pessoa, pessoa faz ambiente. Porque se pessoa não fizesse ambiente, Jesus não diria, vocês são luz no mundo, vocês são sal na terra. Se ambiente fizesse pessoa, fizesse o crente, e não o contrário, Jesus não diria que nós somos sal, fomos feitos para dar sabor onde só tem de sabor, para conservar o que está apodrecendo, porque sal serve para conservar e para dar sabor. Jesus não diria que somos luz, para iluminar aqueles que estão cheios de trevas na mente e coração, e só abre a boca para expressar as trevas que há na mente e há no coração. Então nós somos a luz que vai ofuscar aquelas trevas, que vai expulsar aquelas trevas da mente e do coração da pessoa, colocar a luz ali dentro, mudar o jeito da pessoa, e não sermos tomados pelas trevas. Somos luz, irmãos. Somos sal. Uma terra inteira, Noé conservou o temor ao Senhor, a obediência a Deus, e tinha uma vida agradável a Deus. A Bíblia fala Noé, a Bíblia não fala Noé e sua esposa, Noé, sua esposa e seus filhos, Noé, sua esposa e suas noras. A Bíblia fala Noé. Talvez durante a construção da arca ele precisou ganhar a família para Jesus, e ganhou, porque eles entraram na arca. Mas até esse momento, só Noé. Imagina esse homem, irmão, vivendo nesse mundo onde todo mundo só fazia maldade, e até dentro de casa tinha problema com esposa, com filhos e noras, porque senão a Bíblia falava, Noé e sua família acharam graça aos olhos do Senhor. Não é? Durante a construção da arca, ele pregava. A Bíblia fala, Noé, pregoeiro da justiça. Está em 2 Pedro 2, versículo 5. Pregoeiro da justiça de Deus, da salvação. Quando se fala de justiça, está falando de salvação, de longanimidade, de perdão, de bondade. Juízo, aí é o castigo, é para quem rejeitou a justiça de Deus. Noé pregava justiça, arrependimento. Pelo menos sua família ele conseguiu pôr na arca. Não foi um fracasso como Ló, que perdeu toda a família para o diabo, para Sodoma e Gomorra. Ainda terminou cometendo incesto com suas 2 filhas, numa caverna, em um buraco. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Vou pôr um fim em todo que tem fôlego de vida que está diante da minha face. E tudo está diante dos olhos do Senhor. Não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Davi fala, se eu fizer minha cama no abismo, quem está lá? Quem? O Senhor. Se eu subir ao mais alto os céus, quem é que está lá? O Senhor. Onipresente. Por isso que eu acho que não é assim, muito vai falar, Senhor, faça-se presente nesse lugar. Deus está em todo lugar, irmão. Eu acho que o servo de Deus, que a tua presença aqui, né, eu possa agradar o Senhor nesse momento aqui, né, que Deus está presente em todo lugar. Que o Senhor se compadeça de mim, me ouça, tenha misericórdia, compaixão. Não é verdade? Não é, irmão. Então, o meio não faz a pessoa. A pessoa, o crente, tem poder para transformar o meio. Quer mais um exemplo? Samuel, criado por um profeta que Deus nem falava com ele, já sob juízo de Deus de morte, ele e seus 2 filhos que eram execráveis. Deus fala, seus filhos são execráveis. Eli. E você sabe por quê? Pelo pecado que eu bem fiz você conhecer que eles faziam e você não os corrigiu. E Samuel, Deus falava com ele, Samuel crescia na graça de Deus e na graça dos homens.
Então tem que voltar aos rudimentos. E é provável que a partir do domingo que vem nós começamos a ver matéria dos antigos, dos alicerces da Bíblia. Porque você tem que lembrar, irmão, que onde você está, não importa quão grandes trevas ali, você foi posto ali para ser luz. Seja luz, seja sal. Mas tem muito crente perdendo o sabor e perdendo o brilho para trevas, irmão. Jesus é luz, o adversário é trevas. Não pode, igreja, está tudo errado. Está tudo errado. Não é? Maior é o que está em você, filho. Maior é o que está em você, filho, do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Você está esquecendo que Deus é por você? Mas talvez você esqueceu que a Bíblia fala: se você se aproximar de Deus, Deus se aproxima de você. Se você se afastar, Ele se afasta de você. Se você o deixar, Ele te deixa. Está vendo? Temos que voltar a esses princípios, porque as pessoas esquecem, irmãos. E por que o senhor fala que esquece? Mas só você vê o comportamento do crente na terra, você vê que eles esqueceram os princípios do Evangelho, da doutrina de Cristo, pelo comportamento. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ah, irmão. E eis que os desfarei. Noé será como que era a situação de Noé? Porque a Bíblia fala que só Noé tinha uma vida agradável a Deus. Será o que Noé pensou? Nu! Aquela esposa minha, hein? Que meus filhos, minhas noras, nu! Eu vou ter que trabalhar nisso. Eu não quero entrar nessa arca sozinho, não. Você teme pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? Teme? Então, veja como que você está tratando seus filhos, que vivem debaixo do seu teto. Quem tem a palavra final, você ou eles? São maiores de idade, mas você já tirou essa flecha? Ou ainda está na sua aljava? Se ainda está na sua aljava, depois que você atira, não é? Já atirei duas, vou atirar uma terceira, mas tenho consciência que ensinei bem. A partir daí é com eles. Mas enquanto está na aljava, minha lei, minha regra, a palavra final é minha. Pode ter 50 anos, porque eu não quero ser castigado como Eli, que deixou os filhos chegar ao ponto de Deus falar: são execráveis, e você também vai morrer por isso. Enquanto está na minha aljava, responsabilidade minha. Depois que eu disparei, consciência tranquila, que enquanto estava na aljava, eu fiz tudo o que deveria ter feito, não o que podia, o que deveria, e o que não podia, o que podia. Então, e aí você fica em paz, foram bem lançadas, e Deus vai estar junto. Diga glória a Deus. Agora imagina Noé, não é? Mas nós sabemos que ele foi bem sucedido, porque ele entrou com a família toda. Nos 100 anos que ele teve para construir a arca, pregoeiro da justiça, ele pregou para toda a terra, mas principalmente para a sua família, a esposa e filhos, não é? Vamos falar mais um pouquinho? Será como que era a família de Noé? Quando Noé falou: tem que fazer uma arca de 150 metros de comprimento, por 20 de largura, 13 de altura, 3 andar, e todo bicho da terra vai entrar um casal nela. Será como é que era a mulher de Noé? Será que era uma mulher rixosa que já começa já tá, e os filhos? Não, pai, acabei de casar, vou ter que entrar nesse trampo aí.
Você consegue conceber a ideia de um dilúvio numa terra, numa época que nem tinha chovido ainda, ninguém conhecia a chuva? A Bíblia fala que a terra era molhada por um vapor que subia da terra. O quê? Aquele vapor que o sol, né, faz evaporar, e à noite a temperatura cai e desce como neblina e orvalho. E em um deserto, porque essa região é deserto. Aí vem um homem falando, ó, aí viu uma chuva aí que vai cobrir, vai matar todo mundo. Tem diferença de hoje? Jesus está voltando, rapaz. Quando Jesus voltar, acabou. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. É de cipreste, mano. Essa madeira macinha, fácil de trabalhar. Quem mexe com madeira sabe. Cipreste, de pinos, que é mais macia ainda. Não é? Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Piche, aquilo que sobra do petróleo. Antigamente, você sabia, se brotava na terra, né, irmão? A ganância é tanto que hoje tem que cavar até no fundo do oceano. Já limparam tudo, né? Não é? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Faz para ti, Noé, uma arca. Eu vou mandar um casal de cada espécie de animal para entrar nessa arca, que eu vou começar de novo. Uma coisa é começar num serviço novo, agora Deus vai começar uma terra de novo, irmão. Leva semente, bastante semente, para plantar de novo árvore, toda a planta. Irmão, 100 anos trabalhando na arca, armazenando alimento, pegando semente, fazendo gaiola para os passarinhos. Tinha que fazer aquário para os peixes também, sim ou não? Sim ou não? Sim? Ué, irmão, peixe vive onde? A terra ser coberta por quê? Então, deixa eu te contar uma coisa, hein? Não é? E não tinha problema de comida de carne, porque você sabe que até o dilúvio não se comia carne, nem o homem nem os animais. Deus deu a Noé a erva do campo, as frutas, os legumes, as verduras, e aos animais deu somente a erva do campo. Até leão pastava. E a Bíblia fala que na vida do porvir o leão vai voltar a pastar com o jumento. Então não tinha carnificina dentro da arca. Não tinha animal sendo morto, aquele cheiro de animal morto, sangue, não. Porque nem o homem comia carne. Depois da arca, um novo concerto, Deus fala: eis que te dou todo animal que anda sobre a terra, todo réptil que rasteja, toda ave do céu, toda erva do campo, toda fruta, como mantimento. Mas até na arca ninguém comia carne. Nem homem, nem animal. Tá vendo como que Deus sabe fazer as coisas? Não é? E Noé pregando. A arca foi ficando pronta. As pessoas nem para falar, poxa vida, eu acho que alguma coisa realmente vai acontecer, porque o rapaz está fazendo, olha o tamanho do barco. E quando os animais começaram a chegar dos 4 cantos da terra? Irmão, naquela época era um continente só. Eu acredito que os continentes se dividiram, foi com o maior tsunami que teve, esse do dilúvio aí, porque romperam as fontes do abismo. Aquele lá das Filipinas que veio, diz que a placa tectônica moveu 2 centímetros e causou aquele caos. Deus rompeu a fonte do fundo do oceano. E olha o tamanho da boca que Deus abriu no fundo, porque saiu tanta água, irmão, que cobriu a terra. Olha o poder do nosso Deus, irmão. Tem que estremecer diante dele, irmão. Não é? A arca sendo pronta, os animais chegando. Imagina, irmão, que os animais chegando, encostando perto do dia, a arca ficando pronta. Imagina o tanto de animal acampado em volta da arca, todo tipo de passarinho voando ali, parando ali. De repente começa a entrar na arca e as pessoas não observam. Você está vendo o sinal dos fins dos tempos aí que Jesus deixou, irmão? Jesus está voltando, irmão. E as pessoas não estão prestando atenção. Por quê?
Porque o inimigo está ocupando a sua mente com tanta coisa, está deixando você tão ocupado, está te distraindo. Quando eu falo você, me incluo, com tanta coisa que se não ficarmos atentos, nós vamos perder, irmão. Vamos perder, não é? Capítulo 7. Deus fala: eu vou trazer um dilúvio, não é? Eu vou trazer um dilúvio. Você lembra daquele menininho que usava o meme? Vai cair um dilúvio. Lembra? É um menininho, mas é que não cresceu, já era velhinho. Morreu no Covid. Mas vai cair um dilúvio. A avó dele xingava: para com esse menino, vai trair desgraça. Mas dilúvio não tem mais, porque Deus falou que a terra nunca mais iria terminar por dilúvio. E qual que é o sinal dessa aliança com o homem de não terminar em dilúvio? O arco no céu, né? Depois disso, o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Diga glória a Deus. Irmãos, Noé acho que estava ansioso para saber, né? Vai entrar todo mundo ou vai entrar só eu? Vai entrar só eu e minha esposa, né? Uma coisa deve ter pensado inteligente, porque se Deus vai repovoar de novo, tem que entrar pelo menos a minha esposa, né? Será que a mulher dele entrou só por conta disso, irmão? Não, ela melhorou, porque Deus é justo, irmão. Deus não trabalha com forma quebrada, não. Deus não ia começar, não. Naqueles 100 anos ali, essa família viu coisa. Acho que eles prestaram mais atenção no pai deles, né? E foram vendo as coisas acontecer. Mediante o anúncio de juízo, ficaram mais atentos. E nós estamos debaixo de um anúncio de um juízo, irmão. E ao invés de ficarmos mais atentos, o que o diabo está fazendo com a gente? Nos fazendo mais desatentos. Jesus fala: estais apercebidos, estais atentos. Então, o que o diabo faz? O diabo não sempre trabalha em oposição à palavra. Então o diabo trabalha para nos deixar desapercebidos. Enquanto Jesus fala: estai, pois, apercebidos, porque vocês não sabem que dia que eu vou voltar. Então fica percebido. Quando vê que a figueira floresceu, saiba que está próximo o dia do Filho do Homem. A figueira floresceu, Israel voltou a ser nação em 1948, e já fez 70 anos que Israel voltou a ser nação. Estás apercebido, filho. Para de viver como se nunca fosse morrer. Para de viver achando que seu nome está no livro da vida e de forma alguma vai ser riscado. Porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Está vendo? Noé conseguiu manter sua integridade, seu caráter. Conseguiu. Não é? Ele pode não ter convencido nenhum além dos da sua casa, mas pelo menos ele se manteve firme. Na verdade, se você conseguir se salvar, já está bom, filho. Não é? Mas Deus espera que você salve mais alguém além de você. Não é verdade? Quer ver, irmão? Ó, imagina se depois de 100 anos trabalhando, Deus fala: Noé, infelizmente vai ter que esperar mais um pouco, porque nesses 100 anos aí, apesar de você ter trabalhado, você ficou diferente. Você murmura, você não murmurava. Você reclama, você não reclamava. Você está até falando palavrão, não é? Quando você dá uma martelada no dedo. Né? Você fala para debaixo do barril. Você fala em jogar baralho. Né? Então tá difícil, não é? Você acabou, apesar de você ter trabalhado, você ficou danificado. Eu não posso começar com uma forma danificada. Não é?
Diz a arca de Noé, mas a arca é de Deus, a arca é um projeto de Deus executado por Noé com a finalidade de Deus começar de novo a vida na terra. Tá? Então que você aprenda isso também, irmão. Viva um projeto de Deus. Seja apenas executor de projeto de Deus. Não fica criando seus próprios projetos. Lembra que você no princípio aceitou Jesus e prometeu isso, viver segundo a vontade e direção de Deus. Isso quer dizer que você iria executar projetos de Deus e não criar seus projetos. A arca é um projeto de Deus para executar juízo na terra, matar todos os ímpios e depois começar de novo com um homem piedoso. Hein? Noé foi executor do projeto, mas o dono do projeto é Deus. E o dono do projeto, irmão, é o único que pode fazer o projeto dar certo. O executor, apesar dele ter executado, ele não tem poder para fazer dar certo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é o Senhor. Pela força, a Bíblia fala, ele pode até ir até um certo ponto, uma certa estatura, mas não vai para sempre. Não é? Quando a terra se encheu de água, quem manteve aquela arca flutuando? Deus, irmãos. De pinos, uma madeira macia, pregada, irmão, com piche para não entrar água. O Titanic de aço, com tecnologia, irmão, encostou na quina de um iceberg, afundou. Quantos navios não estão no fundo do mar? A arca, irmão, você consegue imaginar a arca do jeito que foi feita? É a madeira mais macia que existe, essa de golfe, fácil de trabalhar. Eu sei do que eu estou falando, ela realmente é macia, é o que nós conhecemos como cipreste, como pinheiro, como pinos. Já estava baratinho que usa em construção, sabe? Resistiu ao maior cataclismo da terra, porque era um projeto de Deus. Então lembre, irmão, você aprenda a viver o projeto de Deus, entenda que depois de pronto o projeto, só o dono do projeto pode fazê-lo dar certo, irmão. Conservá-lo em segurança, fazer com que ele cumpra, conclua. Só Deus, filho. Muita gente fica assim, está vivendo um fracasso na vida, principalmente na vida financeira, conversando, e como é que a pessoa termina a conversa? Ah, mas Deus está no controle. Tá não, filho, se Deus estivesse no controle, a arca não estava afundando. A arca só afunda porque a pessoa já tirou Deus do controle, assumiu o controle, porque resolveu fazer umas mudanças no projeto do Senhor, colocou um prego ali, tirou um prego dali, pôs uma madeira aqui que não precisava pôr, tirou uma madeira de onde deveria ter. Ah, mas Deus está no controle. Tá não, filho, se está afundando, está dando errado, Deus está no controle não, irmão. Como? Deus está no controle de tudo? Não, filho, você é que tem que colocar as coisas em dia, nas mãos do Senhor, da forma certa, para Deus conduzir. Então Deus está no controle da vida daquele que está se afundando no crack, na bebida, no álcool, destruindo a casa. Deus está no controle daquilo, irmão? Quem está no controle dessas coisas? Diabo, irmão. Quem que vem para matar, roubar e destruir? Diabo. Quem vem para dar vida com abundância? Jesus. Então a pessoa fala, ah, mas Deus está no controle. Não está não, filho. Você tirou esse barco aí, essa arca do controle do Senhor há muito tempo, por isso que ela está afundando. Por isso que não está produzindo frutos. Tem Deus no controle não. Deus no controle tem prosperidade. Diga glória a Deus. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe, Ele é onisciente, não precisa falar, Ele é onisciente. Aí a pessoa, pela sua falta de fé, a sua negligência diante de Deus, negligência com a palavra de Deus, quer dar essa desculpa, lançar para cima, ah, mas Deus está no controle. Não está não. Não está. Quando Jesus está no barco, ele não afunda, não tem aquela passagem muito séria, que ensina muito isso. Jesus estava lá atrás dormindo, e tempestade comendo, e água entrando, e água saindo, mas não afundou, porque quem estava ali? Jesus. Estava onde? Atrás, onde fica o leme, onde fica o motor, onde se comanda o barco. Ah, Deus está no controle de uma vida que está afundando, de uma vida financeira que não rompe.
Que Deus é esse que não tem controle para... É o dono do ouro e da prata, é dono de toda a terra, tudo pode. Então que Deus é esse? Fica pondo culpa nele não. Examine-se a si mesmo. Você está ouvindo aí? Examine-se a si mesmo e vê se realmente é Deus que está no controle da sua vida. Se Deus entrou nesse projeto, se você trouxe Deus para esse projeto, se esse projeto é para a honra, para a glória de Deus. É fácil falar Deus está no controle. Não, da arca Deus estava no controle, porque ela foi construída, o dilúvio veio, o dilúvio passou, a arca repousou novamente na terra, desceu Noé, sua família, desceu os animais, soltaram-se as aves, as sementes foram tiradas e replantadas, porque Deus estava no quê? Controle. Se Deus não tivesse, ela tinha afundado. Se entra lá uma família em discórdia, eles teriam se matado lá dentro. Imagina, irmão, mais de ano preso dentro de uma arca. Não é? Se já em espaço aberto, um não podia ver o outro, que o juntava, que brigava. Imagina ali dentro. Eles entraram bem com Deus. Por isso deu certo. Entra, Noé. Não é porque você fez, não é que você tem direito de entrar. A igreja de Éfeso, poderosa em obras, um povo próspero, irmão. Igreja bonita, né? Igreja glamurosa. Você estuda, pega livros que falam sobre como essa igreja na Éfeso é uma igreja glamurosa, cheia de obras. Eles eram seletivos, não aceitavam qualquer pessoa que dizia ser apóstolo, mas só se esqueceram deles mesmos. Jesus fala, lembra onde vocês caíram. Está vendo? Podemos fazer boas coisas estando caídos. Não é verdade? Então não é porque Noé construiu que ele tinha o direito de entrar, não. Deus falou, você vai entrar porque você conservou sua integridade nessa jornada, nessa caminhada. Imagine como que Noé não foi escarnecido, chamado de doido, de louco. Noé andando na contramão do mundo, porque nós somos chamados para andar na contramão, irmãos. Se estiver andando na mesma direção, não tem conversão. Sabe qual que é o significado de conversão? Mudança de direção. Corríamos na direção do mundo, quando nos convertemos, começamos a correr contra o mundo. Por isso, muito esbarrão, muita trombada, muito desafeto, muito... Está entendendo?